Irmãos, boa noite, a paz de Jesus a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para o momento da palavra, vamos refletir um pouco, conversar um pouco. Eu quero conversar com você dentro de um texto, João capítulo 19. João capítulo 19. Você abre aí a sua Bíblia, pega aí o seu celular e a gente vai pensar sobre uma palavra que Deus ele colocou em meu coração e eu quero compartilhar com você. Espero que esteja sendo uma noite de bênção para você, para sua família, para sua casa, viu? E que essa palavra ela possa abençoar a sua vida hoje. João capítulo 19, versículo 30. Evangelho de Jesus, como escreve João, capítulo 19, versículo 30, e o texto ele diz assim: depois de prová-la, e o texto ele está falando sobre a água e o vinagre. Então, depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela leitura, obrigado pela Tua palavra que é viva e que age em nossas vidas, ó Deus. Que essa palavra produza em nós, ó Pai, crescimento, amadurecimento, ó Deus, os Teus sobrenaturais em nós, ó Pai. Que essa palavra encontre lugar em nossas vidas, sempre encontre a prioridade em nossas vidas, ó Pai. Fale conosco, fale com a Tua igreja, fale com Teus filhos nessa noite, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. A gente vai pensar um pouco sobre esse texto, sobre as palavras que Jesus ele disse nos seus últimos momentos aqui, enquanto ele está na cruz. Então, Jesus ele diz algumas palavras, e essa aqui é a sexta palavra que Jesus ele diz na cruz. Ele fala: está consumado. Então, o que a gente vai pensar hoje é a palavra de consumação. Dentro desse texto que a gente leu agora, que a gente acabou de fazer essa leitura, essa é a sexta palavra que Jesus ele diz na cruz: está consumado. É o que exatamente Jesus ele diz, e é o que a gente vai pensar, o que eu quero pensar com você agora. Espero fielmente que você seja abençoado por essa palavra, pela palavra de Deus, não minha, mas pela palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Coloque-se no lugar de Jesus. Você com 33 anos de idade, flor da idade. 33 anos, novo, está vivendo a flor da idade com 33 anos e por maldade de homens ou alguma vontade alheia, você está diante da morte, agoniando em sofrimento, agonizando em sofrimento e dando seus últimos suspiros de vida, considerando que você poderia viver mais 40 anos, 50 anos ainda bem, levando em consideração que a vida do brasileiro aqui, a estimativa de vida aumentou e tem aumentado, né? Sempre aqui no Brasil. Então, considerando isso, que você viveria mais 40 anos, mais 50 anos aí pela frente, aí você veria filhos, netos crescerem, faria tantas outras coisas boas que a vida adulta, madura pode oferecer para a gente, né? E aí, com 33 anos, a gente morre, né? O que as pessoas ao nosso redor diriam? O que as pessoas que nos amam diriam, né? Diante dessa fatalidade, morrer aos 33 anos de idade, o que as pessoas iriam dizer? Eu posso sugerir algumas coisas aqui, né? Coisas que a gente fala: meu Deus, tão jovem, a vida estava apenas começando, tinha a vida toda pela frente. Apesar de que, com 33 anos de idade, de fato, tinha uma vida inteira pela frente, mais 40 anos, mais 50 anos bem vividos. Como eu disse, a estimativa de vida do brasileiro aumentou, então a gente diz isso, né? Tão jovem, 33 anos, quanta coisa ainda a realizar, a fazer, a construir, a projetar. De certa forma, isso é verdade. Claro que verdade na nossa perspectiva terrena, mundana, né? Mas como alguns cristãos professam, né, usando as palavras do apóstolo Paulo, que a vida ela não é a vida em si, A vida é Cristo e morrer é lucro, seja em que idade for ou que por motivo for.
E o apóstolo Paulo ele complementa isso, escrevendo aos Coríntios para dizer que se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer exatamente isso. Deixa eu fazer outra pergunta para você, né? Qual é o tempo ideal para se viver? O tempo ideal de vida para você? 8, 18, 80, 100 anos? O que você pensa sobre a estimativa de vida que você deseja para você ou que você subentende que é o ideal? Ou o quanto é jovem demais para morrer? Qual é o propósito de se viver? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 20 ao 24, ele diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Em outras palavras, viver é Cristo, morrer é lucro. Enquanto viver aqui para Cristo, em benefício da salvação e da satisfação do próximo, não é isso? Certo, é isso. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Que o que ele desejava de fato era partir e encontrar o Cristo, viver com Cristo. Mas por causa dos irmãos ele fica aqui. Ele é desejoso de ficar aqui por causa dos irmãos também. Por pensar assim, a gente vai pensar e mensurar a vida de Jesus, que aos 33 anos, à beira da morte, ele exclama então uma das suas palavras na cruz: está consumado. Foi tudo realizado. E a gente vai pensar, tudo como? Com 33 anos de idade apenas? Tudo? Sim. Apenas 33 anos? Como é que alguém com 33 anos realiza tudo? Esse é o nosso pensamento. Há uma discrepância tamanha nesse pensamento nosso entre o que Jesus disse, está consumado, e o que nós diríamos, ainda tão jovem, é que na verdade a gente vive para os nossos próprios propósitos. E é exatamente por isso que a gente pensa dessa forma. Com 33 anos, como é que alguém pode realizar alguma coisa com 33 anos de idade? A gente não aceita a ideia de ver os planos, os propósitos de vida abortados, cancelados, acabados. O que a gente faz é adorar aquilo que a gente denomina curso normal da vida. Crescer, estudar, trabalhar, desenvolver, se casar, gerar, criar, educar filhos, desfrutar da vida, curtir todos os bons momentos da vida e, se possível, morrer bem idoso, bem velhinho, de uma morte bem tranquila, se possível dormindo, sem dor. É isso que a gente pensa como o curso natural da vida, é isso que a gente pensa como realizar os anos bem vividos aqui. E se a gente é contrariado desse processo, a gente lamenta muito. Demais. E algo que a gente não aprendeu ainda, e talvez, irmãos, a gente nunca vai aprender a conviver com a grande consequência do pecado original, que é a morte. A gente não sabe lidar com isso. De fato, a gente nem aceita isso, a maioria de nós. A gente não consegue conviver com a perda de alguma pessoa. A gente lamenta a perda de algumas pessoas, e pessoas até que a gente nem conhece. Quantas pessoas já vieram a perder a sua vida? Inclusive a gente veio a chorar com pessoas que a gente nem conhece de outra parte do mundo. A gente não está acostumado, a gente não aprendeu e nem vai aprender a conviver com isso. A gente sonha tanto, a gente projeta tanto e muitas vezes esses sonhos são nobres e louváveis, mas em outras vezes nem tanto, de fato. Certo é que um dia a gente vai partir e se encontrar com Deus. A gente vai defrontar-nos com Deus de fato. Fato é, irmãos, na verdade, que prontos ou não a gente vai, gradual ou repentinamente, encarar Deus um dia. Estar de frente com Deus um dia
independente de anos vividos, longos ou breves, não importa. E vai chegar um dia que a gente vai perguntar: será que eu terminei o que Deus queria que eu fizesse aqui? Cumprisse o propósito? Não sei. Será que eu vivi de acordo com os desejos de Deus, com os propósitos de Deus, com os planos de Deus, com as vontades de Deus para a minha vida aqui? Uma vez que a gente está aqui para cumprir o propósito de Deus aqui nesse lugar. A gente já falou tantas vezes que o nosso lugar não é aqui. Nós vamos voltar para casa. A nossa casa não é aqui. Não somos daqui, não fomos feitos aqui. Nós fomos criados na eternidade. Como Paulo diz à igreja em Éfeso, no seu capítulo 1. Nós fomos criados lá, enviados aqui por um propósito segundo a vontade do próprio Deus. Mas um dia a gente vai estar de frente com esse Deus e a pergunta é: será que eu vivi tudo que Deus queria para a minha vida aqui? Ou vivi de acordo com os meus desejos, as minhas regras, as minhas vontades? É claro que a gente quer esperar, poder dizer que terminamos tudo que Deus quis que a gente fizesse aqui. Mas na verdade a gente nunca vai conseguir fazer tudo. Somente Jesus, apesar de todas as nossas tentativas, pôde dizer de forma verdadeira, absolutamente verdadeira, que cumpriu tudo o que ele veio fazer aqui. Apesar de ter morrido com 33 anos, Jesus foi o único que pôde dizer de fato: terminei tudo o que eu vim fazer. Ele foi o único que pode cumprir todas as suas responsabilidades ao pé da letra. Embora Jesus tenha morrido de uma forma tão violenta, ainda que ressuscitado no terceiro dia, a morte de Jesus foi tão violenta como tantos outros na época de Jesus morreram dessa forma, crucificado. Uma morte violenta, dolorosa, triste de ver, brutal de se ver. Ainda que você só tenha visto em filmes, e é brutal, é chocante na verdade. Ver alguém sendo crucificado, foi exatamente como Jesus foi, uma forma traumática. Ele morreu, mas morreu feliz. Você sabe por que Jesus morreu feliz? Porque ele morreu feliz em saber que o propósito da sua vida havia de fato se cumprido com sucesso. Você quer ver Hebreus capítulo 12, versículo 2, o texto ele diz assim: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, Isaías 53, 11 também diz: quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados dele. Isaías está apontando o Cristo crucificado, onde os nossos pecados seriam imputados nele. Então é esse Cristo que pôde gritar: está consumado, está terminado. Eu terminei tudo com 33 anos. Plenamente eu terminei tudo. E foi nesse contentamento que brotou a sua sexta palavra: está consumado. Palavra que significa literalmente que foi consumado, que permanece consumado e estará consumado eternamente, para sempre. De relevância eterna que Jesus ele faz. Você vê que a expressão consumado, ela quer dizer de fato tetelestai, ou que significa terminar, completar, realizar, pagar. E esse verbo é interessante ainda, que esse verbo ele era usado não somente por Jesus, que falou lá tetelestai, terminou, acabou, não. Várias outras pessoas em suas ambiências usavam isso também. Os escravos, por exemplo, usavam esse verbo sempre que terminavam um trabalho e o levavam ao conhecimento do seu senhor. O senhor avaliava isso, os escravos poderiam falar: tetelestai, terminei o trabalho que o meu senhor ordenou. Os sacerdotes gregos também usavam esse verbo sempre que os adoradores levavam ao templo sacrifício dedicado aos deuses que eles adoravam. E aqueles ministros religiosos, então, eles tinham que examinar o animal e certificar que era um animal puro. E se o sacrifício fosse aceito, eles diziam: tetelestai, não tem defeito nenhum, está terminado, está consumado. Os artistas, os artesãos da época também completavam os seus quadros, eles se afastavam do quadro e olhavam e falavam: tetelestai, está terminada a obra. Os mercadores ainda usavam o verbo para dizer que uma dívida estava quitada de seu devedor. Eles recebiam e falavam: tetelestai, está quitado. Então, tetelestai é um verbo que possui de fato esse sujeito oculto. O verbo em si, o que ele quer dizer? Ele não mostra de fato, de forma específica, que estava sendo terminado, ou que tinha sido completado, ou que tinha sido quitado.
Todavia, ou sobretudo, a gente olhando para a cruz, quando Jesus ele disse, tetelestai, está consumado, nós sabíamos exatamente o que Jesus ele estava querendo dizer, está consumado. Isaías já tinha profetizado, ou revelado, na verdade, isso para a humanidade. Como nós lemos o texto de capítulo 53, em que Jesus disse, tetelestai, os pecados da humanidade foram postos sobre Jesus. Não há mais pecado sobre o homem. Tetelestai, acabou, está pago, foi tudo feito conforme o planejado. Percebe? Então a palavra dita por Jesus sobre consumação, essa sexta palavra, e esse é o nosso tema de hoje, palavra de consumação, nos garante ainda algumas coisas importantes, que traz conforto para nós, traz conforto para a sua casa, para a sua família. A obra de Jesus na cruz não foi somente a obra principal de salvação, não foi somente a obra de salvação. O que Jesus faz na cruz ainda respinga em nós, ou está na verdade diretamente em nós, para nos garantir dias de descanso, de paz nele. Para quem espera nele, para quem aguarda nele, para quem está firmado nele, para quem confia nele, para quem coloca a sua confiança toda no Cristo crucificado e ressurreto. Então a obra da cruz ela não foi somente uma obra salvífica, não, mas ela nos garante outras coisas, sobretudo essa palavra de consumação. Primeira coisa que essa palavra nos garante, veja, a consumação do sofrimento. Mas deixa eu falar algo para você. Pare de sofrer, não sofra mais. Nunca mais sinta dor e sofrimento. Chega de derrota. Não é isso que Jesus está garantindo para nós. Em que tantas pessoas usam isso, parem de sofrer e venham para cá. Ou na verdade, venham para cá e parem de sofrer. Garanta a sua vitória aqui. Não sofra nunca mais na sua vida, venha para cá. O parar de sofrer não é uma fórmula em que nós inventamos. Chega de sofrer, chega de sofrimento na sua casa, na sua família. Não é isso. Não é essa consumação de sofrimento da palavra de Jesus para nós. Não é isso que o Evangelho promete, sobretudo. O Evangelho não promete isso, pare de sofrer. Siga Jesus e pare de sofrer. Siga uma igreja e pare de sofrer. Siga uma religião e acabará o seu sofrimento. Não é isso não. Na verdade sofremos e ainda vamos sofrer tantas outras coisas enquanto a gente estiver aqui. Diga-se de passagem, a pandemia que a gente está enfrentando, quantas pessoas estão sofrendo? Seja qual for o sofrimento. Então a gente sofre e a gente vai sofrer tantas outras coisas ainda. É isso que o Evangelho de Jesus nos mostra de fato, mas não nos mostra somente isso não. A palavra de Deus ela não camufla nada, não nos esconde nada. O próprio Jesus disse, aqui vocês vão ter aflições. O que a palavra de Deus nos faz é, ao contrário de nos prometer essas mazelas, essas mentiras, é que ela nos liberta exatamente dessas mazelas, dessas mentiras pregadas de forma deturbada em tantos locais. Chega de sofrer, não existe isso, meu irmão. Não existe isso, minha irmã. A gente ainda vai sofrer um bocado. Também nós vamos ter tantos dias de alegria, de regozijo, de festas, de celebração em Cristo. Quantas vezes nós vamos poder sentar à mesa e nos alegrar. Mas outros dias a gente também vai passar por dias nublados, em que a gente vai ter que chorar, sentir dor. Só que nesses dias você pode ter certeza que Deus ele vai estar contigo. O Espírito Santo vai estar com você. Ele é o nosso Consolador. Ele é o Espírito de Deus que habita em nós. Ele é o próprio Deus habitando em nós. Então quando a gente chorar, a gente vai poder saber, lembrar que o Senhor ele está conosco. Foi isso que ele disse aos antigos, que estaria conosco. Foi isso que ele disse a Josué. Capítulo 1, ele falou, eu vou estar contigo por onde quer que você andar. Foi isso que Jesus disse, eu vou estar com vocês. E Jesus, ele vai embora. Ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus, mas ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo.
E olha, o Espírito Santo ele não vai andar mais do lado de vocês, não, ele vai habitar dentro de vocês. O próprio Deus, ele habita dentro de você, de mim, dentro de nós. Então, nos dias nublados, você vai saber que Deus, ele está com você, comigo, todos os dias. Isaías profetizou que Jesus nasceria para sofrer, seria através de suas pisaduras, de seus sofrimentos, que nós seríamos sarados. Veja, Isaías 53, do 2 ao 5, diz assim: meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. É isso que a palavra de Deus nos garante, é essa consumação de sofrimento que a palavra de Deus nos garante. Mas agora está terminado, tetelestai, infelizmente o seu sofrimento acabou, é isso que a palavra de Deus está garantindo. Não é pare de sofrer porque você segue uma religião, não, é esse sofrimento que chega ao fim. A garantia que nós, crentes em Cristo, temos é que assim como Cristo venceu as aflições desse mundo, nele, por causa da vitória nele, nós vamos ter dias de paz, de vitórias aqui, porque ele venceu, não porque nós vamos fazer algo, não, mas porque ele, o Cristo, venceu. É isso. Independente do que estamos enfrentando, escreve bem isso, irmãos. Independente do que estamos enfrentando ou iremos enfrentar na vida, grave isso. Em Cristo um dia todo o nosso sofrimento também terminará. Aquele que foi abandonado, ele vai poder falar tetelestai, e acabou. A pessoa que foi abusada, ela vai poder falar tetelestai, e acabou. O doente terminal também vai poder falar tetelestai, terminou, acabou. O perseguido, o sofredor, um dia vai poder falar tetelestai, acabou, terminou. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o 4, o texto ele vai dizer assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, João ele está trazendo essa revelação, vi essa cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que compete a nós, o importante é suportarmos tudo, com firme convicção de que o sofrimento é parte do plano divino. Jesus bem sabia disso, e nós precisamos saber também que o resultado do sofrimento produziria e deu-lhe alegria e de fato encorajou a perseverar. Isso precisa ser com a gente também, a perseverar, porque a gente vai viver um dia essa revelação que João ele tem de fato. Hebreus 12, 1 ao 3 ainda diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, preste atenção, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Todo sofrimento em Cristo foi consumado. Hoje nós podemos dizer tetelestai, acabou. Nós vamos viver a nova Jerusalém em Cristo Jesus, tetelestai. Outra coisa que essa palavra de consumação fala também, que é a consumação do sacrifício. Percebe?
que antes de Jesus a lei ela requeria sacrifícios constantes de animais, para que os pecados de todo o povo fossem perdoados. Isso nós lemos no Antigo Testamento como era de fato. Sobretudo no livro de Levíticos, nós vamos ler exatamente toda a extensão de como era feito os sacrifícios em prol dos pecados, sacrifícios de animais. Havia uma interminável corrente de sacrifícios, os quais essas correntes de sacrifícios purificavam todo o povo de forma cerimonial, anualmente. Sobretudo, todos sabiam certamente que o sangue do animal não podia substituir o ser humano. Acho que tem atenção nisso. Havia essa consciência de pensamento. Os que morriam na fé criam que haveria um último pagamento a ser feito pelos seus pecados. Até que Jesus veio e fez maldição por nós, em nosso lugar. E morreu como um sacrifício pelos nossos pecados. Hebreus 9, do 11 ao 15, diz assim: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna, que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. É perfeito a gente ler como eram feitos os sacrifícios e o que Jesus fez por nós, por toda a humanidade, por toda a sua criação. Não para os crentes, mas por toda a sua criação. Cristo morreu na cruz, foi por causa dos crentes, por causa dos ateus, por causa daqueles que tinham compromisso com a sua palavra e sua verdade, e também com aqueles que não tinham compromisso algum. Cristo morreu para que a sua criação cresce de fato, que Ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, e que através da sua vida, do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição, todo aquele que nele cresce pudesse ser salvo e ter a vida eterna. Como um pilar da reforma protestante, o justo vive pela fé. A fé no Filho de Deus, no Cristo ressurreto. O justo vive pela fé. E é isso que nós vivemos. Pastor Warren Wiersbe, ele diz assim: Jesus tomou a minha falência e cobriu-se com a sua liquidez. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que os pecados do crente não estão mais sobre ele, eles foram lançados exatamente na cruz, em Cristo. Não existe mais pecado sobre o crente. Preste bem atenção. Pode ser que a gente venha até a pecar, e acontece, mas em Cristo Jesus nós somos redimidos de todo o pecado. Não existe mais pecado sobre nós. Nós podemos até pecar, mas sobre nós não há mais imputação do pecado. Nós somos aceitos por Deus pelos méritos de Cristo na cruz. Em Cristo nós temos ficha limpa no céu. É isso. Paulo, ele diz aos Romanos, capítulo 3, exatamente isso, versículo 21 a 26, ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça,
a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você veja um paralelo ainda sobre os sacrifícios de animais, os sacrifícios de Jesus, quando no dia da expiação o sumo sacerdote colocava a mão sobre um cordeiro e confessava os pecados da nação sobre o animal, os pecados do povo, eles de fato eram transferidos para aquele animal sem defeito, sem mácula, sem mancha, como ele deveria ser aceito pelos sacerdotes e avaliado. Então o animal era solto para ele nunca mais ser visto. Um outro animal ainda, ele era sacrificado, um animal também sem defeitos, ele era sacrificado, e seu sangue era aspergido sobre o altar, a fim de que um preço fosse pago diante de Deus pela ofensa do pecado. Aqueles gestos simbolizavam então o que Deus faria uma vez por todas em Jesus, para que os nossos pecados eles jamais se lembrassem. Hebreus capítulo 10, versículo 17 e 18 fala exatamente assim, e acrescenta, após dizer que teremos espírito, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Não existe sacrifício que você possa fazer, não existe sacrifício que eu possa fazer para que a gente possa alcançar perdão, ou para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa chamar a atenção de Deus. Não, Jesus cumpriu esse propósito na cruz, e por isso Ele pôde dizer, tetelestai, está consumado. Agora nós, devido à obra redentora de Jesus na cruz, agora nós temos o Espírito de poder para vencer o pecado, e o perdão do Senhor para os nossos pecados, e a gente pode falar, por causa do que Cristo fez na cruz, tetelestai, está terminado, eu não preciso fazer sacrifício nenhum, Jesus fez por mim e por você. Eu não preciso mais sacrificar animal nenhum, não, o Cordeiro Santo de Deus, sem mancha, sem pecado, sem mácula, sem defeito, Ele foi para a cruz, Ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício, pela minha vida, pela sua vida, em amor à sua criação. Você não precisa mais de sacrifício, meu irmão. O que você precisa fazer é olhar para o Cristo e falar, tu és o Filho de Deus, eu creio em ti. É isso. Foi isso exatamente que aquele homem que estava sendo crucificado com Jesus na cruz fez, enquanto um apontou para Jesus e falou, se tu fosse o Filho de Deus, tu falaria alguma coisa, a gente desceria daqui. O outro, de imediato, ele diz para ele, você não sabe o que fala? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem, ele nada fez. Então ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus prontamente, ele responde, hoje mesmo, hoje, você estará comigo no paraíso. Uma confissão ao olhar para Jesus, sendo o Cristo olha para nós e fala, vocês estarão comigo no paraíso. Aqueles que creem em Jesus, esses serão salvos. Não precisa mais de sacrifício. Terceiro e último, da palavra de consumação, de fato, em que Cristo ele grita na cruz, ele fala também da consumação de Satanás. Então a sexta palavra de Jesus na cruz, tetelestai, está consumado. Também vai significar que a semente da mulher havia triunfado sobre a repulsiva serpente, pisando então em sua cabeça. Cabe lembrar ainda, irmãos, preste bem atenção, cabe lembrar que antes momentos de encarar a crucificação, Jesus já havia pronunciado a sentença sobre Satanás. João 12:31, ele disse, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Na cruz ele gritou, tetelestai, acabou. Então ali naquele ponto, encerrava-se o seu sofrimento, pagava-se o seu débito, você não precisa mais de sacrifício, e Satanás ele tinha sido derrotado. Tetelestai, está consumado. Ouça o que Paulo ele ainda vai falar à igreja aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15, ele diz assim,
vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida em Cristo, com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Continua o versículo 14 dizendo: Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Tetelestai, Satanás, ele foi derrotado de fato. Graças à vitória de Cristo sobre Satanás na cruz, mudamos de reino. Ele, o Cristo, nos libertou do império das trevas, Colossenses fala isso, e nos transportou para o reino de seu Filho, o reino que foi chegado a nós, o reino que é chegado na sua casa, na sua família. Antes nós éramos trevas, Pedro vai falar sobre isso, e hoje nós estamos na maravilhosa luz que é Cristo Jesus. É claro que a gente ainda luta contra as ciladas e as artimanhas do inimigo, mas o resultado ele já está definido. Satanás foi derrotado. Não há dúvida quanto a esse desfecho. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Diz ainda em Romanos capítulo 8, para os que estão em Cristo não há mais condenação nenhuma. Se você tem convicção que a sua vida está em Cristo, Romanos capítulo 8, ele diz que sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, não há mais condenação alguma. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais forte é o que está em nós do que está naquele que está no mundo. Por Cristo temos plena condição de resistir ao diabo e vê-lo fugir de nós. Em Cristo nós podemos dizer isso. Não há mais condenações sobre nós. Nós fomos alcançados, justificados, redimidos e livres pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela sua palavra de consumação. Indo para o final, tetelestai, está consumado o sofrimento, o sacrifício, Satanás. Então, querido irmão, você que está assistindo essa palavra, o que a gente precisa fazer é de fato confessar toda a nossa vida a Deus, os nossos pecados, recebendo então, por meio do sacrifício que houve na cruz, o próprio Cristo, a quitação de nosso débito diante de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi o seu pecado? Qual foi o seu maior erro de vida? Talvez ainda existem pessoas que se remoem por coisas do passado, se torturam por coisas do passado, por pecados cometidos, por erros cometidos. Qual foi o seu maior erro, o seu maior pecado? Você consegue pegar uma folha em branco, enumerar ela? Consegue pautar os pecados que você já cometeu até hoje? Que você tem ciência disso? Escrevendo em uma folha? E aí cada pecado que você escrever, lembre-se de escrever também do lado desse teu pecado assim, olha: quitado, consumado, terminado, tetelestai. Qual foi o pecado? A perversão, escreve do lado: quitado. Foi a traição? Escreve do lado dele: quitado. Foi ganância? Escreve do lado dele: quitado. Foi algum comportamento maldoso? Foi algum egoísmo? Escreve do lado dele: quitado. Foi não viver ou amar Deus acima de todas as coisas? Escreve do lado: quitado. Foi algum vício, alguma idolatria? Escreve do lado dele: quitado. Eu não sei o que você viveu, qual foi o pecado ou qual foi o erro. Só sei que hoje nós podemos dizer: está quitado. Eu posso hoje enumerar folhas e folhas do meu pecado, do meu erro ou dos meus pecados, dos meus tropeços, das minhas falhas, mas do lado eu também posso escrever: quitado, está consumado, tetelestai. Eu não sei qual foi o seu. Talvez a gente não mencionou ele aqui, mas você pode adicionar ele na sua folha e escrever do lado dele: quitado. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Escreva do lado dele: quitado.
O importante é você colocar em perspectiva o seu pecado, fazendo o que? Confessando-os a Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor, o nosso Senhor Cristo. Fazendo isso, considere-se perdoado de tal feito. Escreva do lado quitado. E depois a gente caminha uma vida livre em Cristo, de modo certo, diante de Deus e diante dos homens. Veja o que Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Mas o interessante é que nesse texto queriam tacar pedras nela, e quando todo mundo vai embora, Jesus ele só pergunta para ela: aonde estão os seus acusadores? A mulher olha para Jesus e fala: não estão aqui, foram embora. E Jesus ele vira para ela e fala: vai, não peque mais, viva a sua vida diante de Deus e dos homens, não peque mais. Pode ser até que a gente possa ter que colher, e de fato colhemos algumas consequências por causa de algum erro, por causa de algum pecado. Deus não nos livrou de viver as consequências, não. Todo erro tem suas consequências. Deus não nos livrou disso, mas com certeza nós vamos poder desfrutar da alegria eterna com Cristo. Jesus gritou na cruz que os pecados daqueles que creem foram pagos. O que você faz? Confesse-os e passe a viver uma novidade de vida. Jesus gritou na cruz que o sofrimento terá um fim. O que a gente faz? O que você faz? Persevere e aguarde com alegria glorioso dia do Senhor. Jesus gritou na cruz que Satanás foi derrotado e não tem poder mais para subjugar as nossas vidas. O que a gente tem que fazer? Resista-o e veja ele fugir da sua vida. Meu irmão, minha irmã, siga adiante, com fé, esperança e amor, cumprindo ainda a vocação do Cristo, de Deus em nossas vidas. E um dia vai chegar o dia da nossa morte. E quando chegar esse dia, cedo ou tarde vai chegar, a gente vai poder dizer como nosso Senhor e Salvador: está consumado, tetelestai, terminei, cumpri, em Cristo eu venci, conquistei em Cristo. Vamos poder gritar: tetelestai! Nos encontrar com o próprio Cristo sentados numa mesa, com o próprio Jesus, com seus filhos, e falar: eu venci em Cristo, acabou. Citando o último texto, perto da morte, há poucos dias adiante de si, Paulo ele escreve um texto fantástico, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, ele diz assim: minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Olha, lutei um bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Ou, na sua outra versão, guardei a fé. Agora, o prêmio me espera. Paulo ele continua dizendo: olha só, o prêmio, eu vou morrer, mas o prêmio me espera. E que prêmio é esse, Paulo? Paulo ele diz: a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não, Paulo ele termina dizendo assim: olha, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Ei, a consumação de Cristo na cruz garantiu uma coroa eterna para mim e para você. Os sofrimentos, tetelestai. O sacrifício, tetelestai. Satanás foi vencido, tetelestai. E o que nos resta? Aguardar ansiosamente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, vamos cumprindo a vocação proposta por Ele para as nossas vidas aqui nesse lugar, cumprindo o propósito
segundo a vontade do eterno de Deus sobre nós. Que Deus abençoe a sua vida. Fomos alcançados pela graça de Deus. E essa é uma canção que nós vamos cantar com alegria, olhando o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Vamos louvar o Senhor.